Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Ana Valéria, sou professora de Diversidade de Metazoários 2 e hoje a gente vai continuar a falar do filo Annelida. Vamos continuar a falar dos anelídeos, né? Os anelídeos, como a gente já vem falando desde a aula passada, eles são animais que pertencem à linhagem dos protostômios, né? Eles são celomados e com metameria. Temos que lembrar que eles são animais invertebrados e nós conseguimos notar a segmentação do corpo mesmo externamente. O corpo dos anelídeos é formado por vários anéis e é uma característica, né? É a característica que deu nome a esse filo. Bem, pessoal, agora eu quero bastante atenção de vocês, que eu quero explicar algumas mudanças que ocorreram, né, na classificação do filo anelídeo. Então, os anelídeos, eles historicamente, tradicionalmente, eles são divididos em 3 classes. E essa divisão que a gente já estudou no ensino médio, vocês estudaram e que a gente vem estudando até agora, ela é baseada na quantidade de cerdas que esses indivíduos possuem. O que são cerdas? Cerdas são projeções quitinosas de quitina que esses indivíduos podem apresentar, que na verdade a maioria dos anelídeos apresentam. Então, com exceção das sanguessugas, esses indivíduos possuem essas projeções, que podem ser mais curtas ou mais longas, isso dependendo de onde eles vivem e da função que essa cerda poderá exercer. Por exemplo, cerdas mais curtas, elas existem e têm a função nos indivíduos de ajudar na ancoragem em determinados substratos, de ajudar na movimentação, né, na mobilidade desses indivíduos. Cerdas mais longas, elas existem em indivíduos natantes, que elas auxiliam nessa natação. E essas cerdas, elas existem em diversos indivíduos, como eu falei, né, com exceção das sanguessugas. E por isso, por conta dessas cerdas, esses indivíduos, eles eram divididos, os anelídeos, eles eram divididos em 3 classes, que vocês vão lembrar na hora que eu falar aqui, porque com certeza vocês já viram isso em algum lugar. Que são os oligoquetos, as minhocas, os poliquetos, que são as poliquetas, e as sanguessugas, que também são chamadas de aquetos ou hirundinhos. E isso de acordo com a quantidade de cerdas. As minhocas, os oligoquetos, são exemplos de oligoquetos, tem poucas cerdas, oligo poucas, né? Poliquetos, as poliquetas, elas possuem muitas cerdas, por isso o nome poliquetas. E os hirundíneos, aqui como exemplo as sanguessugas, elas não possuem cerdas, certo? Então, gente, o que é que acontece? O nome desses dois, eles está relacionado com a quantidade de cerdas, né? Essas cerdas feitas de quitina sobre os corpos deles. E o último, que é o hirundíneo, é porque ele não tem cerda, certo? Então, gente, morfologicamente, era assim que era dividido esse filo anelídeo, nessas classes, nesses grupos principais, né? Poliquetos, oligoquetos e hirundíneos. E o que é que acontece? Só que em 2011, saiu um estudo filogenético e também uma análise molecular bem recente mostraram alguma coisa diferente. O que foi que elas mostraram? Elas indicaram que os oligoquetos são um subgrupo de poliquetos, o que os torna, quando definidos morfologicamente, um grupo parafilético. Do mesmo modo, foi demonstrado que as sanguessugas, elas são um subgrupo de oligoquetos. E isso, né, em consequência disso, esses nomes tradicionais não são mais usados para descrever a história evolutiva dos anelídeos. Em vez disso, as evidências atuais elas indicam que os anelídeos podem ser divididos em 2 clados principais, né? E a gente vai já falar disso. Então, pessoal, o que é que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer para vocês que nós ainda vamos encontrar muitos livros, muito material e muita informação que trazem, né, e que apresentam a classificação e a divisão dos anelídeos apenas em oligoquetos, poliquetos e hirundíneos. A gente vai deixar de falar disso? Não. Na próxima aula eu vou tentar trazer esses indivíduos e caracterizar e mostrar, né, como mais ou menos ele é dividido. Mas se a gente for falar cientificamente, hoje, esses indivíduos eles não são mais classificados dessa forma, certo? Esses nomes tradicionais eles não são mais usados para descrever a história evolutiva dos anelídeos,
certo? Então, pessoal, as relações evolutivas entre as famílias não foram fáceis de discernir, mas as filogenias recentes, baseadas nos caracteres moleculares, têm embasado dois grupos principais. Então, não foi fácil, morfologicamente, fazer a comparação e fazer a divisão desses grupos evolutivos. Inclusive, essa sugestão de dividir os anelídeos dessa forma que eu vou apresentar para vocês agora, ela foi proposta há muito tempo, né? Só que ela posteriormente foi rejeitada. Mas com esses estudos de filogenias baseados nessas características, nesses caracteres moleculares, esses estudos moleculares que a gente tem que ressaltar mais uma vez, são muito recentes, dividiram, né, esses anelídeos em dois grupos principais. Dois grupos principais: o errantia e o sedentário. Errantia e sedentária, certo? Esse agrupamento, ele reflete amplas diferenças no modo de vida. E a gente vai entender, só pelo nome a gente vai entender, que só pelo modo de vida a gente já consegue diferenciar esses dois grandes grupos, ok? Aqui a gente tem um exemplo já, trouxe a imagem para você que eu tirei do Campbell, se eu não me engano tirei do Campbell. Um indivíduo do grupo errante, Nereimira punitata, né? É um anelídeo marinho que embosca as presas a partir de tocas que ele constrói no fundo do mar, né? Ele caça por contato, detectando a presa com longos órgãos sensoriais chamados cirros que se estendem da toca. E aqui do outro lado, a gente tem, calma aí que eu vou apontar para vocês, desculpa. Eu vou apontar aqui o verme, né, de árvore de Natal, né? As duas espirais em forma de árvore desse sedentário são tentáculos que o verme usa para trocas gasosas e para remover pequenas partículas de alimento da água ao redor. Os tentáculos emergem de um tubo de carbonato de cálcio secretado pelo verme que protege e sustenta o seu corpo mole. Então, de cara, eu já vou falar aqui para vocês, né, antes da gente passar para as imagens posteriores, que errantia, a maioria dos errantes, eles são indivíduos que são viajantes, que passeiam. E os sedentários são indivíduos que normalmente estão quietinhos, estão parados em tocas, parados no fundo do mar, certo? E aí, pessoal, os errantes, né? Os errantes é o clado errante do francês arcaico, errante significa viajante, é um grupo grande e bem diversificado, cuja maioria dos membros ela é marinha. Como a gente está vendo aí, o nome sugere, viajante, muitos errantes são móveis, a grande maioria delas são móveis, mas alguns nadam entre o plâncton, enquanto outros rastejam, outros se enterram no fundo do mar, certo? Então, pessoal, nessa imagem aqui, que nós inclusive utilizamos ela na aula anterior para explicar sobre a estrutura do corpo desses indivíduos, a gente tem poliquetas errantes. Aqui na A e D, a gente tem a Nereis virens e tem a Nereis diversicolo aqui na letra E. A gente tem aqui na letra A a extremidade anterior com a faringe invertida. Na letra B, nós temos estruturas externas. Na letra C, temos aqui a extremidade posterior. Na letra D, a seção transversal generalizada da região do intestino. E aqui na letra E, a gente tem uma foto de um exemplar vivo da Nereis diversicolor. E a gente pode ver os segmentos bem definidos, né? Os parapódios, lobados e protostômio. O protostômio com tentáculos. Então, a gente vai já falar sobre esses parapódios que esses indivíduos possuem. Nessa imagem, a gente tem outro indivíduo errante, outro anelídeo errante, chamado Hemordice carunculata, que é um verme de fogo, se alimenta de gorgônias e corais duros. Suas cerdas são como minúsculas fibras de vidro e servem para alertar e afastar seus predadores. Aqui a gente tem um outro exemplo de um indivíduo errante.
Em muitos errantes, cada segmento corporal tem um par de estruturas proeminentes em forma de remo e em forma de arestas, chamada de parapódios, ao lado dos pés, que ajudam na locomoção. A gente falou disso na imagem anterior e aqui a gente tem um exemplo aqui dessas estruturas que ajudam, parapódios, que ajudam nessa locomoção. E aí, pessoal, os sedentários, né, que é um outro clado dos anelídeos, clado principal dos anelídeos, né, essas espécies desse clado, que do latim sedere significa sentar, eles tendem a ser menos móveis do que aqueles que estão lá no outro clado, no errante. Eu não estou falando para vocês que esses indivíduos eles não se movimentam. Eu estou falando para vocês que eles tendem a ser menos móveis do que os errantes. Os sedentários eles contêm muitas poliquetas e oligoquetas que vivem em tubos em ocas. Algumas espécies elas fazem escavações bem lentas nos sedimentos marinhos ou até mesmo no solo, enquanto outras vivem dentro de tubos e que protegem e sustentam seu corpo. Outra coisa importante que eu tenho para falar para vocês sobre esse clado é que as minhocas e as sanguessugas estão nele. Bem, pessoal, e o plano corpóreo, é importante a gente falar que o plano corpóreo dos poliquetas sedentários é muito parecido com aquele dos poliquetas errantes, com exceção do fato de que a cabeça deles, normalmente ela é modificada pela adição de tentáculos que são utilizados para capturar alimentos. Por quê, gente? Porque se eles estão mais fixos, mais parados, é muito importante um mecanismo que facilite a chegada desse alimento até eles. E aí, pessoal, aqui é a imagem de Sabela, que é um poliqueta com alimentação ciliar, que utiliza justamente dessas estruturas para a captura de alimentos. Já que ele está fixo, ele não se move, então ele tem essas estruturas que auxiliam, na verdade, nesse processo de alimentação. Pessoal, eu vou finalizar minha aula com essa imagem e na próxima aula a gente vai falar sobre especificamente das minhocas e das sanguessugas. E eu vou deixar já um vídeo aqui para vocês, também o link do vídeo depois desse link da aula, para que vocês assistam, para servir como se fosse uma introdução, na verdade, à nossa próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo e bons estudos, pessoal. Até mais!